Está começando mais um episódio do podcast Liderança Transformadora, podcast que vai ajudar você a exercer uma liderança muito mais organizada, produtiva e humanizada. O meu nome é Simone e hoje nós estamos sem a participação do Vinícius aqui, mas temos uma convidada muito especial para falar sobre como nós podemos construir a nossa marca e o nosso posicionamento para termos uma carreira de sucesso como líderes e como gestores. A nossa convidada de hoje é a Marcela Brito e ela é especialista em marca pessoal e posicionamento. Ela também é mentora de mentores, inclusive ela é a minha mentora nessa área. Mas eu vou deixar a Marcela se apresentar para vocês. Marcela, com você. Olá, pessoal, Simone, já quero cumprimentar também o Vinícius. Bom, estou muito feliz de participar do podcast, acredito que é sempre uma oportunidade da gente poder trazer à luz e trazer para as pessoas novos conhecimentos, novos conceitos, o que está se falando em termos de mercado, não só para as lideranças, mas para os profissionais de modo geral. Eu sou Marcela Brito, tenho 36 anos, estou há 10 anos residindo em Brasília, no Distrito Federal, com a minha família, meu marido, minha filhinha, e eu sou natural de Resende, então eu venho lá do Sudeste, lá no interior do Rio de Janeiro. Tive uma passagem pelo Norte, então morei 8 anos no Pará, que foi o estado aí que eu residi, onde eu me formei também na graduação. Eu tenho uma graduação em Secretariado Executivo Trilingue, que foi uma faculdade que me mostrou muito do que eu aprendi ali nos meus primeiros passos sobre pessoas, sobre gestão, sobre negócios, sobre assessoria. E no mercado foi onde eu tive assim a maior parte da minha experiência profissional também. E desde 2016 eu tenho me desenvolvido no mercado também como mentora, como uma pessoa apaixonada por poder transformar a realidade profissional e desenhar um novo modelo de vida para outras pessoas, que foi o que eu apliquei também na minha vida depois da maternidade. Então, eu sou muito feliz podendo conduzir e direcionar profissionais para terem aí resultados, sucesso, mas, sobretudo, felicidade, leveza e uma vida melhor, com mais qualidade de tempo para as pessoas que amam ir para si mesmas, né? A gente também está falando nesse momento aí de saúde mental, de qualidade de vida, então é imprescindível a gente ter esse equilíbrio. Então, eu sou essa pessoa e sou apaixonada por poder também posicionar marcas pessoais no mercado. Essa sou eu. Obrigada, Marcela. E eu quero te agradecer também por ter aceito, né, o nosso convite para participar aqui do nosso podcast. Nosso objetivo aqui é sempre trazer conteúdos que enriqueçam o dia a dia e a vida e o desenvolvimento dos líderes e gestores que nos acompanham aqui. Então, eu quero já começar te pedindo para você falar para a gente como é que você define essa questão do que é o posicionamento e a marca pessoal de um líder, de um gestor e também, por que não, de um empreendedor, né? Excelente. Bom, esse tema é muito importante quando a gente olha ali para as plataformas das redes sociais, especialmente o LinkedIn, que hoje é uma plataforma muito utilizada por gestores, por líderes, por executivos e profissionais de modo geral. A gente entende um grande movimento que está acontecendo, que é o movimento de fortalecer o seu próprio nome, transformar o seu nome em uma marca forte, para além do crachá. Então, quando eu falo assim de marca pessoal e falo de posicionamento, eu estou falando de poder transmitir para as pessoas, de modo geral, quem é você por trás do seu crachá, por trás ali do cargo que você ocupa, por trás daquela posição que a empresa te colocou. Então, é poder conectar você com outras pessoas por meio da sua identidade, das suas crenças, dos seus valores, de tudo aquilo que você acredita na transformação, de como é que você coloca a sua intenção no mundo, como você usa o seu trabalho para transformar para melhor os resultados da empresa, mas também de maneira muito positiva, como é que você consegue impactar também a vida das pessoas, especialmente quando a gente está falando de líderes e falando de gestores, são pessoas que têm uma legitimidade para poder gerar movimentos e resultados sobre a vida das pessoas, porque as pessoas têm os líderes como referência dentro da empresa. Se você é um líder e você tem uma equipe, saiba, ainda que talvez não conscientemente, que as pessoas estão te enxergando como uma inspiração, como uma referência. Por isso, quando você fala de posicionamento, é tão importante você deixar muito clara qual é a sua mensagem.
qual é o seu objetivo dentro daquela empresa, qual é a entrega que você quer fazer, porque isso vai impactar diretamente na sua relação com os seus liderados, na sua relação também com os seus líderes e na forma como você marca positivamente o período da sua gestão. A marca pessoal, ela é o conjunto de 3 elementos muito importantes que a gente trabalha dentro da estratégia do personal branding, que é a identidade, que é quem você é de verdade, a sua imagem, que é como você apresenta ao mundo quem você é por meio da sua vestimenta, da sua comunicação, da sua postura, ou seja, a imagem não é só a parte do vestuário, muitas pessoas até confundem, né? Acham que a imagem é só o vestuário, e na verdade é um conjunto de elementos, porque a marca pessoal, ela gera impacto em todos os pontos de contato. E por fim, a reputação, que é o terceiro pilar da marca pessoal e um dos mais importantes. Por quê? Porque a reputação é o que as pessoas vão falar sobre você quando você não estiver na sala. Então, será que as pessoas estão falando bem? Ou será que elas estão falando aí mais pontos de atenção e pontos de melhorias dentro do seu comportamento e do seu modelo de gestão? Vale a pena pensar. Então, a marca pessoal nada mais é do que a sua manifestação, a manifestação da sua verdade, você refletir quem você é por meio da sua mentalidade, do seu comportamento, das suas ações. E o posicionamento é como você comunica isso para as pessoas, dentro e fora da empresa. Fantástico, Marcela. Enquanto eu estava ouvindo ali os 3 elementos que você falou, eu lembrei de uma situação que eu vivi essa semana. Eu comecei uma mentoria com um novo cliente, né, um novo mentorado. Ele é gestor de atendimento e ele falou para mim assim, ele falou, Simone, ele tem toda a consciência de que ele precisa, né, melhorar o posicionamento dele e tudo mais, tanto que ele me procurou para fazer a mentoria. Mas ele falou, enquanto a gente conversava e eu estava descobrindo, né, para tentar conhecer ele um pouco melhor, descobrindo alguns valores dele, como que ele mesmo se vê, ele me disse assim, Simone, eu sou uma pessoa muito criativa, eu sou uma pessoa que eu gosto, né, eu gosto de criar as coisas, eu gosto de trazer inovação, porque eu acho que isso traz leveza para o ambiente de trabalho. E ele me disse assim, mas eu tenho um pouco de medo de... quando eu paro para pensar sobre posicionamento, eu fico com um pouco de medo se eu vou ter que mudar o meu jeito de ser e tudo mais, porque ele trouxe para mim que ele tem um pouco de dificuldade na organização e na gestão do trabalho dele. E eu falei para ele que ele não deveria mudar a essência dele por causa disso, né? Ele tem os valores, ele tem a essência dele. E eu acredito que a pessoa não precise mudar, ela precisa melhorar aqueles pontos que ela tem que melhorar, mas não se transformar completamente. A gente não pode levar o nosso mentorado ou a nossa liderança, a nossa gestão por esse caminho, né? A gente não pode se moldar porque talvez a gente admire uma pessoa que não é como a gente é. Então, o que eu falei para ele? A gente vai procurar fortalecer aquilo que você tem de bom e incluir aquilo que você precisa, né? Então, assim, ele estava no começo, assim, bem receoso, porque ele achou que, assim, o meu posicionamento agora vai ter que ser completamente diferente. Na verdade, não é, né, Marcela? Quando você trouxe os elementos da marca pessoal, que você falou sobre a identidade, né, por exemplo. Então, assim, é a identidade que a gente tem, é essa essência que a gente vai trabalhar. Então, achei bem legal, assim, porque é isso, né? É a gente aproveitar aquilo que a gente já tem como nossa essência e ir lapidando aquilo que a gente precisa, aquilo que nos falta, né? Exatamente. E você tocou num ponto tão legal, Simone, assim, que é exatamente o que as pessoas imaginam. Muita gente, inclusive, me fala que tem muito receio de fazer esse trabalho, de desenhar uma estratégia de posicionamento de marca pessoal, porque não quer encarnar um personagem, eu não quero ser outra pessoa. E é exatamente o contrário. Quando a gente inicia esse trabalho da gestão da marca pessoal, é exatamente para valorizar quem você é, para mostrar de fato para o mundo quem você é de verdade, na essência, só que de uma forma intencional. Por exemplo, eu sou uma pessoa, né? Eu vou dar um exemplo bem interessante, que foi o que você trouxe do exemplo do seu mentir,
que é assim, a pessoa ela já tem uma personalidade, ela já tem uma natureza. Ninguém está dizendo que ela precisa mudar, mas ela precisa se adaptar a este novo momento e se adequar aos ambientes, às pessoas, a diversas circunstâncias pelas quais ela vai passar. Um exemplo muito claro, eu sempre fui uma pessoa muito amável, muito carismática, eu sou uma pessoa muito acessível. Então, assim, a mentoria, inclusive, acho que ela veio realmente para eu poder acolher as pessoas que precisam desse direcionamento. Mas eu geralmente atraio perfis de profissionais que precisam realmente ser acolhidos, que precisam desse conforto que, de repente, a minha marca transmite para elas. Mas tem muitas pessoas que não me enxergam como uma mentora referência, porque elas precisam de uma pessoa mais rígida, de um mentor que seja mais no nível de comando, assim, que dê metas, que desafie mais. Então, cada um tem um perfil. E aí, o que aconteceu? Para eu crescer no processo também da mentoria e como empresária, né? Porque eu sou sócia do meu esposo, nós temos uma empresa de mentoria, de educação corporativa, eu precisei me ajustar, porque para a gente poder entender estratégia de negócio, para você também falar com outras pessoas, para você validar novos preços para serviços, você precisa se colocar numa posição também de comando, que não, para mim não é natural, mas eu precisei exercitar esse atributo sem perder a minha natureza, sem perder a minha essência. Então, eu continuo mantendo a minha autenticidade, sendo quem eu sou, com as pessoas, mas em alguns ambientes, obviamente, eu vou me ajustar, eu vou me adequar, eu vou ser mais firme, eu vou falar coisas, de repente, com uma objetividade maior, porque naquele momento, aquele ambiente exige isso de mim, porque eu vou estar lidando com outros empresários, com executivos, eu tenho clientes que estão na posição de executivo, eu tenho que ser mais direta, eu tenho que ser mais objetiva, eu não posso trazer muitos detalhes, porque eles são pessoas que já têm esse raciocínio, assim, do resultado, do foco, né, de colocar, assim, o que é e o que não é. Então, a gente vai se adaptando, e isso é muito interessante, né, esse ponto que você colocou, porque a marca pessoal é exatamente o contrário de criar um personagem. Não é criar um personagem, é fortalecer quem você é e saber agora, com intencionalidade, comunicar isso para o mercado. Legal, Marcela. E eu também queria trazer um ponto aqui que talvez seja um ponto delicado para a gente conversar, mas só para corroborar aí com esses três elementos da marca pessoal, que é a questão, quando a gente pensa sobre um trabalho a ser desenvolvido dentro desse universo de marca pessoal e tudo mais, e posicionamento, talvez algumas pessoas podem pensar assim, e eu confesso que até no passado eu também já pensei assim em alguns momentos. Então, para mim fazia muito sentido que uma pessoa que estivesse fazendo uma carreira de liderança, uma carreira de gestão, tivesse esse posicionamento e construísse a sua marca pessoal. Mas quando eu pensava no empreendedor, no dono ou na dona do negócio, eu pensei, poxa, será que para essa pessoa também trabalhar a marca pessoal e o posicionamento é efetivo também, sendo que essa pessoa não está fazendo uma carreira, são momentos diferentes e situações diferentes, né? Mas hoje, entendendo um pouquinho melhor sobre o que é isso, eu comecei a entender que a gente, enquanto empreendedor, enquanto dono da empresa, a gente tem também uma responsabilidade sobre mentorar os nossos funcionários também, né? Os nossos liderados, porque as pessoas nos veem como uma referência. E quando a gente trabalha esses elementos que você trouxe, é muito importante porque mesmo o dono ou a dona da empresa, eles são essa referência para as pessoas, né? Então, quando eu trabalho esses três elementos que você falou, né? A minha identidade, eu trabalho a minha imagem e eu trabalho a minha reputação, eu estou trabalhando isso tudo internamente, mas a presença também, a minha presença, né? Nas redes sociais, que hoje é uma coisa muito forte, por mais que ainda tenha empreendedores que eles não querem muito essa exposição nas mídias, né? Mas tanto no online quanto no offline, quando a gente vai para um evento, quando a gente vai participar de uma reunião, tudo isso conta e o funil disso é a nossa reputação, né? Então, que imagem que nós estamos passando como pessoa física que vai ligar com a pessoa jurídica, né? Então, esse vínculo eu acho que ele é super importante também.
Ele é tão importante, Simone, que, inclusive, hoje, os profissionais, os estrategistas todos de gestão de marca pessoal, que antes se pensava também que era um trabalho muito mais direcionado só para profissionais, está sendo direcionado também para empresas, no sentido de que a gente tem vários exemplos maravilhosos no mercado de marcas pessoais que ajudaram a fortalecer no mercado a marca corporativa. Então, por exemplo, quando a gente pega no Brasil o exemplo do Magalu, né, do Magazine Luiza, a gente tem a grande marca pessoal que está por trás de tudo isso, que é a Luiza Trajano, a Luiza Helena Trajano, que é uma super empresária reconhecida. Então, a gente tem um nome de peso, assim, que está à frente da empresa, né? Então, você fala assim, o Magalu, naturalmente, a gente já conecta com a figura da Luiza Helena, ainda que hoje seja, assim, não tão diretamente no operacional, né? Hoje ela está no conselho de administração, ela é conselheira, então, assim, ela tem uma também presença muito forte nos eventos de gestão, é uma super voz, né? Uma super influência no mercado, em outras áreas também, mas, assim, é um grande exemplo de marca pessoal dentro da empresa, dentro da marca corporativa. Outro exemplo que eu adoro citar é o exemplo do Ale Costa, que é o fundador da Cacau Show, que ele, inclusive no LinkedIn, assim, ele é super influencer, né? Uma pessoa com uma super presença, sempre está compartilhando. Quando a Cacau Show lança assim, um produto, lança um serviço, agora eles têm um resort lá em Campos do Jordão. Então, todos os serviços, tudo que vai sendo construído em torno da marca Cacau Show, está sendo orquestrado por uma marca pessoal, que é o quê? Um ser humano que está se conectando com os outros seres humanos que se tornam fãs da marca corporativa. E aí as empresas que estão conseguindo se atentar para esse movimento de fortalecer e de investir nesse trabalho para os seus líderes, para os seus executivos, para os rostos que representam essa marca corporativa, eles vão conseguir ter vantagem, eles vão conseguir ter muitos resultados e sair na frente, porque nós estamos vivendo uma era no mercado de conexão que a gente fala assim, é o H, né, o H to H, né, H para H, né, de ser humano para ser humano. Então, assim, por mais que né, hoje as pessoas tomam decisões de consumo, de compra, muito baseadas na identificação. Então, com certeza, né, a gente fala isso com mentoria, consultoria, mas principalmente hoje, se você fala varejo, as pessoas, por exemplo, elas compram, né, elas têm uma razão para comprar da Magalu e não comprar das Casas Bahia, ou comprar o Apple e não comprar o Samsung. Então, assim, existe uma razão, existe uma marca forte por trás, e essa marca quase sempre já está alinhada à figura humana, que é a marca pessoal por trás daquela marca corporativa. Então, eu acredito sim que esse trabalho de desenhar as estratégias de marca pessoal para quem está nas posições de liderança é um super passo à frente que as empresas têm hoje. Então, aproveitar, né, pensar realmente nesse trabalho para poder sair na frente, para poder gerar cada vez mais conexão e alcançar as massas, né, passar ali daquele abismo do mercado, né, e conseguir atingir as grandes massas de consumo para a sua marca, né, e transformar clientes em fãs da marca, que é o que está se trabalhando hoje. Sim, maravilha. E, Marcela, falando um pouquinho sobre a questão mais prática, né? Então, o que você poderia trazer para a gente de estratégias que os líderes e gestores eles podem fazer no dia a dia para que eles se diferenciem usando a sua marca pessoal num mercado que é bastante competitivo e talvez pensando nesse líder e nesse gestor que estão fazendo carreira de liderança, né, carreira na área de gestão e que talvez estejam ali competindo com pares dentro do ambiente de trabalho. Então, quais estratégias você poderia trazer para a gente nesse sentido? Perfeito. A gente tem muitas possibilidades dentro do ambiente organizacional, Simone, no sentido de que, assim como a gente traz a importância de humanizar as marcas, para a gente conseguir humanizar, a gente precisa também falar sobre vulnerabilidade. Então, a gente já passou um pouquinho, já superou aquela época que o líder precisava, até mesmo nas fotos de perfil das redes sociais, né, mais profissionais como o LinkedIn, tá com aquela pose, assim, braços cruzados, né, uma postura muito altiva, é uma cara séria, um semblante muito sério. Para você ter um exemplo, assim, bem interessante, eu estou atendendo um cliente nesse momento justamente para desenhar a estratégia de marca pessoal, e ele é um executivo do mercado financeiro.
E aí, naturalmente, o mercado financeiro é um mercado muito formal, muito conservador, ainda não tem muitas mudanças, né, nesse sentido, ainda continua sendo muito parecido com o que era antes. E olha que interessante, a gente rodou, que aí dentro do meu trabalho tem um diagnóstico que a gente faz, né, que é chamado BrainDeal 360, que é uma plataforma muito interessante de pesquisa de mercado que a gente faz da mesma forma que as empresas fazem pesquisa de mercado para os seus produtos, a gente faz essa pesquisa para os clientes, para esses profissionais saberem como é que eles estão sendo percebidos pelo seu mercado. E aí a gente disparou. E aí essa semana a gente teve, inclusive, uma devolutiva e foi muito interessante, porque na pesquisa tem uma parte que ele pode colocar 3 fotos e para cada fotinho lá ele atribui uma palavra que na percepção dele está transmitindo. E na foto, assim, do líder, né, que ele escolheu que colocou o atributo líder, foi uma foto que ele colocou, né, de terno, ali com um quadro bonito da empresa por trás, ele até com um semblante bem simpático, sorridente. Algumas pessoas elogiaram, tal, mas a maior parte dos comentários sobre a foto foi a de que líder sem equipe não é líder. Então, sugeriram que, de repente, numa próxima vez, ele tirasse a foto com os liderados, com o time dele, com a equipe, que ali, de fato, estaria transmitindo o conceito de liderança. E olha que interessante, né? Porque ele circulou essa pesquisa com pares, com líderes, com clientes, enfim, com outras pessoas ali que fizeram parte do contexto de trabalho dele. E aí, dentro, né, do que você me perguntou das estratégias, do que a gente pode fazer, uma coisa que super funciona bem é criar espaços na empresa, assim, para tirar essa rigidez do trabalho, do peso do papel do líder e trazer o líder também mais para um lugar de mentor dentro das organizações. Em que sentido? Criar, de repente, um café da manhã a cada 15 dias, ou se for possível toda semana, sei lá, toda sexta-feira ter um cafezinho da manhã, para poder ter uma roda de conversa, escolher um tema, eleger um tema de desafio, né, que os liderados estejam enfrentando, por exemplo, naquele momento, com dificuldade de alcançar a meta, de poder bater a sua meta. E aí o líder também, depois de ouvir primeiramente e exercitar essa escutativa, ele compartilhar com os seus liderados um momento que ele viveu o mesmo dilema, que lá atrás na jornada profissional ele tenha vivido aquele lugar de vulnerabilidade. Para quê? Para ele se conectar com o liderado e para que o liderado passe a enxergar o líder de uma forma mais humana. Porque muitas vezes a gente enxerga esse líder como uma máquina de resultados. O líder, ele só está realmente sugando a nossa energia, ele está cobrando da gente, mas esse líder também é cobrado. E ele está nessa posição por uma razão, por um mérito. Então, a contar essas histórias para os liderados, trazer assim estratégias como conexão, de formas transversais, né, com linguagens transversais, que sejam assim de maneiras mais lúdicas, para equilibrar um pouco a rigidez do serviço, do ambiente de trabalho, e trazer essas pessoas para a conversa, fazer com que as pessoas possam falar, verbalizar de fato as dificuldades, e para que ele também tenha a oportunidade de se mostrar mais vulnerável de uma forma estratégica e intencional. Porque ele não está ali só mostrando uma fragilidade, ele está dizendo que ele também passou por isso e ele vai contar como ele superou, porque isso vai trazer também referência, inspiração e uma modelagem, né? Um direcionamento para que o seu liderado também possa encontrar ali um caminho para conseguir atingir um resultado melhor e se motivar a seguir em frente, a não desistir e a enxergar no líder também uma pessoa de confiança, um mentor, uma referência. Isso é muito interessante. Ótimo, Marcela. Esse ponto que você trouxe, eu acho que é bem bacana mesmo, porque quando a gente fala sobre essa questão, né, de ser a referência, a gente vive isso ao longo da nossa vida, né? Então, quando nós somos crianças, nós temos no nosso pai, na nossa mãe, uma referência. Quando a gente vai para a escola, a gente tem no professor a nossa referência. E no mercado de trabalho, a gente tem a nossa liderança como uma referência. Seja ela uma referência positiva ou, em alguns casos, infelizmente, negativa. Mas é uma coisa meio que automática da gente, né? Por onde a gente vai passando, a gente vai tendo essas pessoas como referência. E quando o líder entende isso, é como você disse, eu não estou sendo vulnerável só para demonstrar vulnerabilidade, eu estou fazendo isso de uma forma intencional. Eu acho que a palavra intencional que você trouxe, né, já no começo da nossa conversa, é justamente isso, né? É você fazer isso tudo, claro, de uma forma honesta, transparente, mas que você tenha uma estratégia por trás, né? E qual é a estratégia? A estratégia é você estabelecer cada vez mais a conexão com as pessoas.
E quando a gente fala muito aqui sobre liderança humanizada, as pessoas acham que a liderança humanizada, ela só está acontecendo do líder para o liderado. Então, assim, eu vou ser um líder mais humano, eu vou ser um líder que escuta mais, eu vou ser um líder que se preocupa mais com as pessoas. Mas o contrário também acontece, porque quando eu dou esses primeiros passos, a equipe também começa a enxergar isso e ela começa também a dar os passos dela nessa mesma direção, né? Então, essa questão que você trouxe é muito bacana. A gente fica, às vezes, batendo nessa tecla, mas ela acaba aparecendo em vários contextos, em várias abordagens diferentes, né? Então, achei bem legal essa questão que você trouxe. E, Marcela, desculpa. Não, você falou isso, né? E é exatamente o que grandes empresas, né? A gente olha para as grandes assim porque elas estão em evidência e muitas vezes o que elas acabam trazendo em termos de modelagem, de inovação para a liderança, para as equipes, acaba se tornando também uma referência e um caminho possível para as demais empresas. Então, quando a gente olha para isso, né, a gente enxerga assim o que elas estão fazendo e é exatamente esse movimento de se permitir equalizar melhor essa relação e transformar, né, tirar um pouco essa capa da dureza, da rigidez, do comando, né, essa coisa de cima para baixo, e começar a horizontalizar mais as relações no sentido de que o líder, sim, ele é uma referência, ele precisa também se posicionar e ter, sim, uma opinião, uma posição com base em dados, com base em informações, ele tem que estar sempre muito bem fundamentado, mas ele precisa associar isso, sim, com um comportamento constante de escuta ativa, né? Acho que a grande chave, você que é mentora também, a gente que trabalha com a mentoria, sabe que a grande chave do trabalho do mentor é a capacidade de escutar. Então, quando as pessoas estão trazendo algumas coisas, até quando elas não estão falando, a gente consegue entender qual é a dor por trás, porque o silêncio também mostra muito pra gente, né? Então, se o líder conseguir exercitar essa capacidade de conexão com os seus liderados, ele consegue pensar em possibilidades de trabalhar na diversidade da equipe, mas de uma forma que também possa engajá-los, para que trazê-los para o jogo, sabe? Que acho que um grande desafio também, você que trabalha diretamente com o desenvolvimento de lideranças, sem dúvida, ter que trabalhar assim com a falta de comprometimento, de engajamento, está sempre todo mundo muito disperso. A gente está vivendo um conflito intergeracional agora, que a gente tem uma geração jovem que tem essa dificuldade de tolerância a hierarquias, a comandos. Então, assim, cada vez mais o líder está sendo desafiado a repensar os seus modelos, as suas condutas e especialmente a sua comunicação. E comunicação nasce na escuta. Então, acredito que essa seja uma excelente contribuição para fortalecer o posicionamento dele, para ele se sentir mais confortável, mais seguro na sua condução de trabalho e para que ele deixe mais do que nunca uma marca positiva, né? Porque assim, acho que todo líder, ele inspira e ele deixa a marca na vida das pessoas. Então, para que as pessoas possam lembrar desse líder como uma referência de fato, alguém que as conduziu para um outro lugar, né? Do ponto A para o ponto B, e para que elas tenham ali essa gratidão, essa alegria de ter passado pela experiência, de ter sido liderado por alguém que teve esse modelo de gestão. Perfeito. E, Marcela, eu acredito muito que também, quando a gente começa a fazer essa construção, porque existe, de certa forma, um peso envolvido, né? Como você disse antes, a busca por resultados. A gente não pode nunca esquecer que todos nós aqui estamos buscando os resultados que a empresa precisa atingir, todos temos os nossos objetivos, né? E, de certa forma, em alguns momentos, é uma rotina pesada, né? E a partir do momento que a gente entende todos esses pontos que a gente trouxe aqui sobre liderança humanizada, sobre o compartilhamento de vulnerabilidades, o próprio posicionamento, a comunicação, a vida do líder vai ficando mais fácil também, ela vai ficando mais leve, porque quando a gente tem o peso, ele não muda, né? Mas ele se transforma em algo que pode ser compartilhado e que pode ser vivido por todos, né? Então, isso tudo que a gente falou aqui se reflete em uma palavra que eu acho que é super importante, que é comprometimento da equipe. Porque quando a gente tem um líder que consegue construir esses pontos, ele automaticamente tem uma equipe mais comprometida e automaticamente o trabalho vai ficando mais leve também, tanto para ele quanto para a equipe, né? Então, as pessoas que já entenderam isso, elas estão vivendo uma liderança, uma gestão muito mais
tranquila em relação a isso, né? Não que não tenha aquela questão da responsabilidade com o resultado, mas ele vai sendo construído de uma forma mais leve, né? Eu acredito muito nisso e gosto sempre de praticar isso e vejo nos líderes isso também, né? E, Marcela, a gente tá chegando aqui ao final, né, do nosso podcast. O tempo passa voando quando a gente está conversando, tendo uma conversa boa, né? E eu queria, então, que você deixasse aqui para os nossos ouvintes uma mensagem final, um conselho, uma mensagem para os nossos líderes e gestores que querem aprimorar um pouco mais o seu posicionamento e a marca pessoal, né? Já que você tem muita experiência nessa área, você mentora pessoas nessa área, né? Você tem aí a sua mentoria, a sua consultoria. Então, eu queria que você deixasse aí um conselho final de como que os líderes e os gestores podem aprimorar o seu posicionamento e essa marca pessoal. Perfeito, assim. Olha, eu gosto sempre de falar que a liderança, ela tem, especialmente, assim, de todos os elementos, ela se desdobra em duas esferas principais, né? Um equilíbrio constante entre razão e emoção. Então, assim, muitas vezes os líderes, eles realmente estão focados naquilo que, obviamente, a empresa e o mercado exigem e cobram, como as métricas do sucesso do trabalho dele, que são os números, as metas batidas, os resultados, a baixa rotatividade, enfim. Então, a gente sabe que eles lidam com essas exigências o tempo todo, mas a gente não pode esquecer de uma outra esfera, que é essa esfera relacional, essa esfera mais humana, da emoção, da inteligência emocional, de entender, sobretudo, que ser líder é você inspirar, né? Eu sempre falo assim que o chefe, né, aquele exemplo de chefe que a gente tem lá no passado, é aquela pessoa do comando e resposta. Então, assim, ele manda, alguém obedece, faz, não necessariamente por respeito ou por engajamento, mas porque é obrigado a fazer, porque, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente está vivendo um momento que a liderança, sobretudo, gente, é uma posição de inspiração. E aí eu quero só fazer um adendo, né? Nós temos dentro do mercado, quando a gente fala de marcas, né, e de posicionamento, a gente tem 3 níveis de posicionamento no mercado. A gente tem o nível que é de preço, né, e de briga ali por precificação, um que barganha, quem vende mais barato. Então, é aquele nível que, obviamente, ninguém quer estar posicionado, né, a gente não quer estar nesse lugar, não quer ser reconhecido lá. Tem um segundo nível intermediário, que é o nível de performance, que é o nível de excelência. Então, a gente trabalha para fazer entregas qualificadas, com responsabilidade, com seriedade, com capricho, com zelo por aquilo que a gente está fazendo. E eu tenho certeza que quem está ouvindo, quem acompanha o podcast, está nesse nível, certamente, de qualidade, de busca pela excelência. Mas eu quero mostrar e apresentar para vocês um terceiro nível e convidá-los, todos os líderes, né, que estão ouvindo, a virem conosco para esse terceiro nível, que é o nível inspiracional, é um nível do encantamento. Então, não se fala mais de excelência, porque isso já foi comprovado. A gente está falando agora da transformação que a gente gera nas pessoas, de como a gente faz as pessoas se sentirem depois de uma experiência com a nossa marca ou com a nossa gestão. E aí fica o convite, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma marca inspiracional, a gente fala da Disney, a gente fala da Apple, a gente fala das grandes marcas que tem um manifesto muito forte por trás, que tem ali toda uma história de encantamento por trás. Isso que faz as pessoas não olharem o preço, né? E elas pagam porque elas já entenderam o valor que existe por trás daquelas marcas. Então, líderes, eu quero convidá-los a serem, de fato, o testemunho vivo daquilo que vocês oferecem para os seus liderados, daquele resultado que vocês entregam. Por isso que trabalhar na sua estratégia de gestão de marca pessoal é trabalhar em você, em fortalecer quem você é, sua identidade, seus atributos de marca, suas forças, não ter vergonha nem medo de ser vulnerável e de mostrar também as suas fragilidades de maneira intencional, para que as pessoas possam ver em você uma outra alma humana com quem elas vão se conectar, com quem elas vão aprender, mas, sobretudo, com quem elas vão se inspirar e por meio de quem também elas vão se tornar futuramente líderes, porque o grande líder sempre promove e transforma e gera outros líderes, né? Ele constrói sucessores. Então, acho que também o grande barato da liderança é pensar que você tem que inspirar e tem que estimular pessoas a quererem ser líderes, não porque você um dia vai se aposentar, mas porque o grande trabalho da liderança é continuar transformando realidades, cenários e, sobretudo, a vida de pessoas.
Então, essa é a mensagem, assim, que eu acho que eu posso deixar em termos de fortalecer a marca, né? A marca pessoal, acima de qualquer crachá, acima de qualquer nomenclatura ou posição. Então, assim, fico muito feliz, viu, de ter compartilhado esse momento aqui também com você, Simone, né, o Vinícius. Espero, em outro momento, estarmos os três juntos. Sim, obrigada, Marcela. Adorei a tua mensagem final. Acho que ela foi bem profunda e bem assertiva também, dentro daquilo que a gente conversou aqui. É bem isso mesmo, também concordo com você. A gente precisa desenvolver cada vez mais líderes que saibam inspirar as pessoas à sua volta, né? A gente vai ter um ambiente de trabalho muito melhor se a gente conseguir fazer isso. E o nosso trabalho aqui é justamente esse, né? Levar essa mensagem adiante sempre. Marcela, muito obrigada por você estar aqui com a gente, adorei, acho que foi bem proveitoso a nossa conversa aqui, eu espero também que as pessoas que nos acompanham aqui estejam gostando aqui do nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Ai, a gratidão é minha, obrigada, Simone. Então é isso, nós estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do nosso podcast, eu espero que você que nos acompanhou aqui tenha gostado. Quero te agradecer por estar aqui e te convidar a nos acompanhar também nas nossas redes sociais, @líder_transformador, e também no nosso blog, lideraretransformar.com.br. E deixe aqui também o seu comentário sobre o que você achou desse bate-papo, quais foram os insights que você teve, e também se você tiver alguma sugestão de conteúdo que você gostaria de ver por aqui, nós vamos deixar o endereço do LinkedIn da Marcela para você acompanhar. Te convido a acompanhar a Marcela também, porque ela tem muito conteúdo valioso no LinkedIn dela. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.